paz a todos. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da palavra de hoje é lugares importantes, pessoas marcantes. Eu tenho certeza que na sua vida existem lugares que você teve experiências, seja familiares, seja experiências pessoais, esportivas, não importa. Você teve experiências em alguns lugares e esses lugares ficam na sua memória, não é verdade? E nesses momentos, nessas experiências, Deus sempre coloca pessoas perto da gente para que a gente também venha, junto com a memória do local, lembrar de algumas pessoas importantes, né? Eu tive uma experiência na minha adolescência onde uma crise familiar me levou ao meu quarto para orar. E naquele momento eu ouvi a voz de Deus claramente ao meu coração pela primeira vez. E logo depois, Deus colocou o meu pastor para me discipular, para me mostrar que eu precisava viver uma vida diferente, para me mostrar que eu precisava me arrepender dos meus pecados, me batizar e começar uma caminhada com Deus. É lógico que depois dessa experiência, tive outras experiências com Deus, né? Uma delas foi numa casa de um amigo chamado Jean, onde acontecia um discipulado, né? E naquela casa eu tive uma experiência onde eu aprendi que Deus não era apenas aquele que perdoava os meus pecados, mas Ele também era o meu Pai e queria se relacionar comigo. E Deus usou ali a pessoa do próprio Jean, a pessoa do pastor João Batista, para me abençoar naquele momento. Um lugar e pessoas que marcaram a minha vida. E um terceiro lugar que eu reservei para falar, esse lugar maravilhoso que eu estou aqui hoje, a Escola de Missões da Igreja Metodista. Eu passei uma experiência muito grande, muito poderosa nesse lugar, nos dias da minha juventude, né? Nós viemos aqui fazer um curso de adoração e na época estava me preparando para o futuro, para casar, para ter uma família. E naquele momento exato eu percebi que Deus tinha um chamado para a minha história, um chamado para a minha vida e eu não podia viver as outras coisas sem viver aquilo que Deus tinha me chamado para viver. E aqui nesse lugar tão importante para a minha vida, eu venho dizer para você que Deus usou duas pessoas, professores Nelson Matias e Célia Juncker, para me abençoar, trazer palavras reveladas, para falar dos propósitos do coração de Deus para a minha vida. Então esse lugar ficou marcado na minha história e essas pessoas foram usadas por Deus para me ajudarem a desenvolver o potencial que Deus tinha colocado na minha vida. E eu estou falando isso para você não apenas como uma experiência pessoal e humana, porque toda experiência humana e pessoal, ela não tem nenhum valor se ela não tiver um embasamento de uma obra de Deus confirmada pelo Espírito, confirmada pela sua palavra. Então eu gostaria que você lesse aí na sua Bíblia, Atos capítulo de número 9, conta a história do apóstolo Paulo, na verdade de Saulo que perseguia a igreja e naquele momento teve sua experiência onde a sua vida foi transformada, teve uma mudança na sua vida, num lugar especial, num lugar importante e usando pessoas que marcaram, ou na verdade uma pessoa que marcou a vida de Paulo naquele momento. Então, Paulo estava como Saulo ainda perseguindo a igreja no caminho de Damasco, com cartas para prender os cristãos, e naquele momento ele teve um encontro com Jesus. Uma luz forte brilhou, diz Atos 9, e ele perdeu a vista, e ele começou a ouvir a voz de Jesus falando: Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é que fala? E Jesus respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E ali naquele momento, Saulo começou a ser transformado pelo poder de Deus. Mas a transformação completa não envolvia só o lugar, caminho de Damasco, envolvia uma pessoa. Porque no nosso processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, Deus sempre vai usar pessoas para nos ajudar, para nos orientar, para nos lapidar, para nos moldar, para que nós venhamos seguir o propósito que Ele tem para a nossa vida. E ali Deus chamou um homem chamado Ananias e mandou ele a um lugar onde Paulo tinha entrado na cidade, chamada Rua Direita. E ali Ananias orou por Paulo e as escamas dos seus olhos se caíram. Ou as escamas dos seus olhos caíram. Naquele momento, ele passou a ter uma vista, uma visão, uma perspectiva espiritual daquilo que Deus tinha para fazer nele e através dele. Então hoje, Deus me trouxe aqui para falar com você que talvez o lugar que você está agora pode parecer um lugar comum, talvez um lugar que você já tenha passado muitas vezes, talvez um lugar onde você já teve até experiências que foram ruins ou até algumas boas, mas esse lugar hoje pode ser um lugar de transformação na sua vida. Esse lugar hoje pode marcar a sua história para sempre. A sua visão pode mudar hoje completamente, de uma forma sobrenatural.
Naquele momento, Jesus cegou os olhos naturais de Saulo para que ele pudesse voltar a enxergar com o coração e observar os propósitos e a vida que Deus tinha para ele. Talvez, meu querido, hoje é o dia de você ter um encontro com Deus diferente e Deus usar pessoas para marcarem a sua vida. Talvez essa pessoa que vos fala seja alguém que vai marcar a sua vida. Talvez alguém que você vai encontrar ainda hoje vai marcar a sua vida. Então esteja atento, porque Deus é um Deus que faz sempre coisas maravilhosas para a nossa vida. Que Deus te abençoe muito, tenha um tempo excelente na sua vida. Lembre-se, lugares importantes, pessoas marcantes. Foi assim na vida de Paulo e assim será na sua vida também, em nome de Jesus.